pessoal, vamos para mais um bloco aqui com o nosso mapa, nosso raio-x da FCC, né? Bom, agora eu vou trabalhar duas questõezinhas de regência para mostrar para vocês como normalmente a Fundação Carlos Chagas trabalha a regência. E para que vocês entendam que para a Fundação Carlos Chagas, talvez aquela coisa da decoreba de listas de regência, porque regência não tem muito... vou explicar a regência. Mentira, na verdade você vai comentar a regência, né? A gente explica o que tem explicação. Regência é totalmente arbitrário, né? Porque e pronto. E a FCC usa essa regência sempre vinculada ao pronome relativo, a migração da preposição para ir para junto do pronome relativo, tá? Então você vai reparar que as questões da FCC vão ser essas de ou substituir ou completar, né? Com em que, de que, com que, cuja, qual, a que, enfim, ela vai trabalhando com o pronome relativo e a possibilidade ou não de preposição antes deles e qual preposição você vai usar, né? Então aí entra a questão da regência exatamente, tá bom? Bom, tá assim, quando a embarcação na qual ele navegava entrou inadvertidamente no raio de ação das sereias, na qual? Porque ele navegava em uma embarcação. Como embarcação é feminino, esse em que poderia virar na qual, certo? Ok? Porque é o a, né? É o em mais a qual, ok? Em mais a qual dá na qual. Que é a mesma coisa, em mais a qual, é a mesma coisa que em que, tá? Então vamos lá, presta atenção, já quase dei a resposta, né? Sem prejuízo para a correção em sentido original, o segmento grifado pode ser corretamente substituído por... Veja bem, se eu trocasse por a qual, eu estaria colocando uma preposição a, mas quem navega aqui não navega a, navega em, tá? Então, automaticamente já não serve o a que, já não serve o da qual, porque o da qual seria de mais a qual, não é o caso. O cuja não serviria porque tem que ter uma preposição antes, porque quem navega, navega em, sobrou qual? Sobrou o em que. Então vamos lá, vamos guardar uma coisa simples, né? Em que é o mesmo que no qual, na qual, nos quais... e nas quais, beleza? Ok? Em que é a mesma coisa que isso. O de que é a mesma coisa que do qual, da qual, dos quais e das quais. É a mesma coisa. Então, se ele manda você substituir, você tem já esse correspondente, pô, fácil, beleza, tranquilo, tá? Então, eu tenho que ficar de olho nisso daí. Já marquei a letra B, pá. Vai ser um bloco curto, né, gente? Não tem muito o que, como eu disse, não tem grandes explicações, tá? Algumas coisas vão ajudar. Então, vamos lá. Quando se dizia livro, todos entendiam um objeto de peso e volume, composto de folhas encadernadas, protegidas por papelão ou couro, nas quais se gravavam a tinta palavras ou imagens. Ok? A expressão acima destacada é equivalente à sublinhada na seguinte frase. Bom, gente, de novo eu tenho nas quais, que é o em, mais as quais. Aí eu lembro de novo que o qual, a qual, os quais, as quais é a mesma coisa que. Então, em mais as quais, nas quais, em mais que, em que. Portanto, a única em que há correspondência vai ser de cara aqui a letra B de bola, ó, as quais não tem preposição e eu preciso, porque eu tenho que manter o que está aqui em cima, para começar a história, né? Na letra C tem um de quem, não serve, porque a preposição não é de. Na letra D eu tenho de onde. Não serve, eu não tenho preposição de. E sob os quais, mesma coisa. Não tenho preposição sob exigida e regida lá em cima, para eu poder usá-la aqui. Então, de fato, a minha resposta tem que ser a letra B de bola. Sempre pensem dessa forma, tá? Mesmo que seja o cujo, não interessa. Se o cujo é feio, isso que não interessa. Vai cair no mesmo, o raciocínio tem que ser o mesmo. Tem que verificar se tem preposição, de onde tem, de onde vem e qual é a preposição, né? E aí você vai preencher a lacuna corretamente, ou vai procurar o substituto que mantém o sentido, ou que ele perguntar
nessa linha aí, porque não vai fugir disso, beleza? Bom, bloquinho miúdo, bloquinho pequeno, conforme eu havia dito. Terminamos por aqui. Ainda tem mais, ainda vou gravar por esses dias mais desse raio-x da FCC, falando um pouquinho de acentuação, de crase, falando um pouquinho mais de período simples, tá? Vamos chegar aí provavelmente a coisa de 40 questões, beleza? Pra gente ficar com um número redondo, né? Um número bonito, beleza? Meus amigos, um abraço e até os nossos próximos blocos. Tchauzinho!